Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na Epístola de Tiago, no capítulo 5, o versículo 16. Está escrito assim: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Estamos diante de uma palavra que nos convoca para uma vida de oração, trazendo à lembrança o poder que há na oração. O próprio Tiago disse que se alguém estiver aflito, ore. Estiver triste, com problema, com alguma situação, ore. Se estiver enfermo, ore. Se estiver em pecado, confesse o pecado um ao outro e ore uns pelos outros. E termina concluindo este versículo dizendo: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, a oração deve ser feita por alguém que tem um relacionamento permanente, contínuo, diário com o Senhor nosso Deus, que viva a realidade do que diz a palavra de Deus, uma vida justa, pia e sóbria diante da presença do Senhor. Vivendo nesta condição, ele tem a plena comunhão com o Senhor e está, então, em condições de se apresentar diante de Deus para fazer a oração. Há pessoas que utilizam a oração como último recurso. Quando nada mais resolve, elas lembram-se de Deus e entendem que, para falar com Ele, é através da oração. Então eles começam a fazer aquela oração desesperada, aquela oração pressionada, querendo respostas para ontem. Não é assim que as coisas acontecem diante do Senhor nosso Deus. Ele nos dá todo o tempo necessário e há tempo em que nós podemos, na calmaria da vida, dedicarmos momentos de oração na presença do Senhor para termos com Ele a comunhão e o amadurecimento espiritual, para quando chegar os momentos difíceis diante da nossa vida, nós não tenhamos que correr como que aqueles que estão desorientados. Não, mas que possamos, na mesma maneira como sempre vivemos, com tranquilidade, confiança e fé, buscar ao Senhor e nos colocar diante dele para que haja a sua intervenção. O que seria de Neemias quando o rei disse a ele: o que me pedes? E ele disse: então orei ao Senhor. Como é que foi esta oração de Neemias diante daquele rei? Quando ele colocou em Neemias a condição para ele voltar a Jerusalém, cumprir o propósito de Deus. O que me pedes? Ele diz: então orei ao Senhor. Esta oração foi a oração mais rápida que existiu. Mas por quê? Porque anteriormente Neemias já tinha uma vida de oração. Ele vivia em constante comunhão com o Senhor. E, portanto, no momento de maior necessidade, não era preciso tomar muito tempo, que ele não tinha ali muito tempo, mas era necessário colocar-se em sintonia com a vontade de Deus para saber, direcionado por Deus, o que pedir para seguir adiante e realizar o trabalho do Senhor. Então, por ali nós encontramos que as pessoas precisam ter uma vida permanente de comunhão e de oração com Deus, semelhança de Elias. Elias não foi orar quando chegou diante de Acabe. Elias vivia em oração. Elias tinha experiências com Deus. Quando chegou diante de Acabe, ele colocou em prática. E quando chegou aquele momento de ele orar para Deus responder com fogo, aquilo ali não foi algo atormentador para Elias, mas foi algo confortante, porque ele conhecia o Deus a quem servia, com quem ele falava, ele sabia
a manifestação do poder do Deus a quem servia, e, portanto, ele disse: Senhor, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, eu sou teu servo e eu fiz tudo segundo a tua palavra. Uma oração prática, simples e curta, porém com resultados esplêndidos. Deus respondeu com fogo e aquele povo converteu-se ao Senhor. E aqui está o exemplo. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou outra vez, depois, lá dos 3 anos e 6 meses, e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Então veja aqui o valor da oração. E às vezes a gente fica meio preocupado sobre o que orar, como orar, quando orar, e ficamos às vezes ocupados e presos em alguma situação, como fazer esta oração. Nós precisamos ter na lembrança uma coisa, que a oração é uma conversa franca e aberta com Deus. É quando nós nos apresentamos diante dele, reconhecendo a nossa necessidade, reconhecendo em Deus a suficiência, tudo aquilo de que nós temos necessidade está em Deus e que nós precisamos nos dirigir a ele. Então a oração é uma conversa quando nós vamos no particular, no nosso quarto, fechada a porta, quando temos esta oportunidade e chegamos diante de Deus de maneira franca e aberta, sem esconder nada, sem enganar, sem procurar colocar uma aparência que não combine. Não. É uma conversa franca e aberta. É o abrir do coração diante de Deus. Nós temos dificuldade porque às vezes queremos encontrar palavras rebuscadas no vocabulário para se dirigir a Deus. Deus não se impressiona com estas coisas. Deus olha para o nosso coração. Ele precisa ver qual é a intenção do nosso coração. Então, quando falar com Deus, ao invés de ficarmos perdendo tempo procurando palavras bonitas e que podem soar bem, nós nos preocupamos com as palavras e esquecemos de que, diante de Deus, o valor que tem é o nosso coração estar aberto e termos com ele uma conversa franca, sem querer impressioná-lo, apenas comunicar com ele o que é que estamos vivenciando. Então ele espera que nós sejamos naturais e originais. Naturais significa que nós não podemos inventar as coisas diante do Senhor e nem imitar a outros, mas temos que ser nós mesmos quem somos. Agora, isso devemos fazer de maneira natural, nada forçado, nada imposto, nada decorado. É natural, é o fluir natural da vida. Como é que nós vivemos? Naturalmente. Nós não vivemos extraordinariamente, nós vivemos naturalmente. E esta relação com Deus deve ser também naturalmente. E podemos, então, relacionar existem vários métodos que as pessoas aplicam a uma vida de oração para ter sintonizado o que pode chegar diante de Deus por aquele momento, para não ficar vagando, orando sem sentido, sem direção, não, mas ter uma oração definida, uma oração direcionada. E dentre tantos modelos que existem, nós podemos usar o que temos em nós, a nossa mão, os dedos que temos. Nós aqui temos 5 dedos. Então nós podemos orar a Deus através dos dedos. Ah, mas como fazemos isso? Apontar o dedo para Deus? Não. Os dedos vão funcionar simplesmente como lembretes de motivos de oração que nós devemos apresentar diante de Deus. Agora, isso deve ser uma conversa franca e aberta e deve ser natural. Natural.
nada de impostação, nada de imposição, nada de pressão diante de Deus. Então, quando olhamos aos dedos, o que podemos significar? Nós temos o polegar, nós temos o indicador, nós temos o médio, nós temos o anular e nós temos o mínimo. Como relacionar a oração através dos 5 dedos da nossa mão? Bem, o que nós temos em primeiro lugar é o polegar. O polegar sempre está mais próximo de nós e, portanto, como eu devo orar? Através do lembrete do dedo polegar. O polegar me sintoniza que eu devo orar por aquelas pessoas que estão próximas a mim. Aqueles que estão mais próximos de mim. Começar a oração neste sentido. Paulo usava muito a prática da oração, de orar por aqueles que estavam próximos a ele. Em Filipenses, no capítulo 1, dos versículos 3 a 5, veja como foi a oração de Paulo. Filipenses 1, de 3 a 5. Dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós. De quem? Fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia. Eles estavam cooperando com Paulo no Evangelho, no entanto, eles estavam próximo de Paulo. E na oração ele orava por aqueles que estavam próximo dele, à sua volta, no seu entorno. Então, o dedo polegar nos leva a orar por aqueles que estão mais próximo de nós. E quando oramos por ele, nós oramos no sentido de que Deus realize ali o seu propósito, a sua vontade. Seguindo, nós temos o dedo indicador. Esse dedo indicador é o dedo que as pessoas usam, principalmente quando numa exposição, no ensino, apontar uma direção, uma indicação. O profeta do Antigo Testamento, ele sempre era identificado como aquele que vinha com o dedo em riste e dizia às pessoas: assim diz o Senhor. Então, quando olhamos a este dedo indicador, nós podemos entender que ele funciona como um ponteiro. Ou seja, então nós devemos voltar a nossa oração no lembrete do dedo indicador, orar por aqueles que ensinam, que são os professores, por aqueles que pregam, por aqueles que discipulam, por aqueles que têm o ministério centrado no ensino. Então, através do dedo indicador, nós estamos orando por aqueles que estão ensinando ou pregando. Paulo, em Tessalonicenses, deixou registrado, 1 Tessalonicenses 5, 25, dizendo: irmãos, orai por nós. Em várias oportunidades ele diz: ore por mim, para que Deus nos abra a porta da palavra, para que possamos falar dela livremente, ensinando ou pregando, ou discipulando. Então, o dedo indicador, ele vai nos posicionar a orar por aqueles que estão exercendo um ministério brilhante diante de Deus, seja de ensino, seja de pregação, seja de milagre, o ministério que for. É somente uma lembrança que nós temos deste indicativo. Então, nós encontramos isto. O terceiro dedo é o dedo médio, é o maior de todos, é o dedo médio. Nós devemos orar por aqueles que estão em autoridade, lembrando que toda autoridade procede de Deus. A autoridade não nasce com as pessoas. A autoridade pertence a Deus. E ele delega partes de autoridade a determinadas pessoas. E elas estão lá pela permissão de Deus. Não há autoridade que não proceda de Deus. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele deixou registrado aqui no capítulo 3, dizendo o seguinte: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, quer dizer, autoridades superiores, porque não há potestade, não há autoridade que não venha de Deus, e as potestades que há foram
ordenadas por Deus. Quando Paulo escreve a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 2, versículos 1 e 2, ele deixou registrado assim, 1 Timóteo 2, 1 e 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, este dedo médio, ele nos indica a orar por aqueles que estão ou que são autoridades, seja autoridades nacionais, políticas, econômicas, administrativa, religiosa, educacional, profissional, todos aqueles que estão em autoridade, nós precisamos nos lembrar dele na oração. Orar por aqueles que estão na posição de autoridade, que eles sejam dirigidos pelo Senhor e que aquilo que executam, aquilo que orientam, que seja na vontade de Deus. Então, o dedo médio, ele aponta para as autoridades. Depois chegamos ao quarto dedo, que é o dedo anelar. O dedo anelar é o dedo chamado como sendo o dedo mais fraco. E o que ele me ensina na oração? Bem, com o dedo anelar, eu preciso me lembrar daqueles que estão em apuros, em sofrimento, em aflição, em angústia, em perseguição, ou seja, os que estão sofrendo. Então, com o dedo anelar, eu vou me lembrar dos que estão sofrendo. Já fizemos aqui a referência no início desta meditação, Tiago dizendo, se alguém está aflito, ore. Se está doente, ore. Se está fraco, ore. Sempre colocando a condição de orar. E se está em pecado, confesse o pecado e depois ore uns pelos outros. E o resultado é que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E por fim, nós temos o dedo mindinho, o menor de todos. Este mindinho, ele traz a nós a lembrança da nossa pequenez e da grandeza do Deus a quem servimos. Então, este é o que lembra a cada um de nós, a nossa pequenez, as nossas limitações, tudo isto. Mas lembramos também de que, apesar de sermos limitados, pequenos, o nosso Deus é grande, é imensurável. E ele, na sua grandeza, ele ouve a oração. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, o versículo 6, ele deixou assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E no versículo 19 ele diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, quando olhamos a nossa mão, estes 5 dedos que o Senhor nos deu, nós temos a lembrança de, no momento de oração, orando através dos dedos, saber por quem devemos orar. Quando temos diante de nós o polegar, nós devemos orar por aqueles que estão próximos de nós. Quando temos o indicador, orar por aqueles que ensinam e pregam. Quando temos o dedo médio, orar por aqueles que estão em autoridade. O dedo anelar, orar por aqueles que estão em sofrimento, fraqueza e dor. E o dedo mínimo é quando oramos por nós, a nosso favor, lembrando da nossa pequenez, mas lembrando da grandeza do Senhor nosso Deus. É apenas um método, uma maneira que se pode utilizar para orar, para que a oração não fique vaga. Porque muitas das vezes toma-se tempo para orar, mas é uma oração vaga, uma oração sem sentido, uma oração sem direção. Aqui é simplesmente um modelo, um exercício
para ter uma oração coordenada dentro dos assuntos que são necessários apresentar em oração, mas lembrar de uma coisa: o que é mais importa para Deus, acima de todo e qualquer método que possamos usar, não são as palavras e não são os métodos que usamos, mas o que importa diante de Deus, no nosso momento de oração, é a condição do nosso coração. Como é que está o nosso coração quando nós nos curvamos diante de Deus para um período de oração? Isto é o que tem valor diante de Deus, a condição do nosso coração. De nada vale a oração, de nada vale utilizar o exercício dos dedos da mão se o coração não corresponde. O coração precisa estar em sintonia com o propósito e a vontade de Deus. Quando ele estiver, então a nossa oração a Deus vai ser uma conversa franca e aberta. Nada a esconder diante de Deus. E às vezes nós procuramos impressionar a Deus com frases, com palavras rebuscadas. Não adianta. Isso para Deus não funciona. Funciona com os homens, com Deus não. Ele espera que nós sejamos naturais, que não forcemos a barra e que sejamos originais, sem nenhuma imitação de quem quer que seja. Que sejamos aquilo que ele nos fez ser. E, conforme falamos, relacionar então a oração através dos 5 dedos da mão. É simplesmente, não é uma inovação, é simplesmente uma maneira de lembrar os motivos de oração. Quando orando e observando o polegar, orando pelas pessoas que estão próximos de nós. O indicador, por aqueles que ensinam e pregam. O dedo médio, por aqueles que estão em posição de autoridade. O anelar, por aqueles que estão sofrendo, padecendo, chorando ou em alguma transgressão que precisam de um socorro. E o dedo mínimo é aquele que lembra a minha pequenez, a minha limitação, mas me lembra também a grandeza de Deus. E, portanto, é a ele que nós estamos orando. E lembrando uma vez mais, o que importa para Deus não são as palavras e não é o método dos 5 dedos na oração, mas é a condição do nosso coração quando oramos diante de Deus. Isto é o que para Deus importa. Se o coração está reto, se o coração está em sintonia com a vontade de Deus, tudo vai fluir bem. O nome do Senhor será glorificado. Procure praticar este exercício, orando através dos dedos. Você vai lembrar dos motivos pelos quais você deve orar. Pelo menos aqui temos 5 motivos. Os próximos, professores e pregadores, autoridades, os que sofrem e padecem, e por nós mesmos. Então são os motivos que nós utilizamos para o momento da oração, para falar com Deus. E a Escritura afirma seguramente: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A minha oração, sua oração, diante de Deus, ela pode ser uma oração dirigida de acordo com os motivos pelos quais devemos orar, mas lembrando que, acima de tudo, o nosso coração deve estar em sintonia com a vontade de Deus e que diante dele nada deve estar escondido. Tudo deve estar às claras e aberto diante do Senhor. Procure praticar este exemplo e veja os resultados que você vai ter, a experiência numa vida de oração. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.